Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer esse vídeo para explicar a sexta quinzena de matemática do primeiro ano. E o assunto dessa quinzena é PA, ok? Progressão aritmética. O que é uma progressão aritmética? Progressão aritmética é uma sequência de números, ok? Que possui um padrão. Que padrão é esse? Cada número é o anterior somado a um valor, uma constante R, certo? Sempre vai ser somado este mesmo valor. Por exemplo, né? 2, 5, 8, 11 e etc. Isso aqui é uma PA. Por quê? Porque é uma sequência de números, uma sequência numérica, onde cada número é o anterior somado a um valor. Que valor é esse? Bom, se eu pegar o primeiro número mais 3, eu gero o segundo número. Se eu pegar o segundo número mais 3, eu gero o terceiro número. Se eu pegar o terceiro mais 3, eu gero o quarto número. Então, perceba que está sempre somando o mesmo valor. Por isso que é uma PA, ok? Então, essa aqui é uma PA, onde a razão é 3. O que é a razão? É essa constante que está sempre sendo somada, ok? Outro exemplo. Se eu tenho 10, 8, 6, 4 e assim por diante, eu também tenho uma PA, ok? Só que essa PA tem razão quanto, hein? Bom, vamos ver aqui. Do 10 para o 8, o que aconteceu? Somou menos 2. Do 8 para o 6, o que aconteceu? Somou menos 2. Do 6 para o 4, o que aconteceu? Somou menos 2. Então, essa aqui é uma PA de razão menos 2. A gente sempre fala somar, tá? PA é uma sequência de números onde um número é o anterior somado a uma constante. Essa constante ela pode ser positiva, pode ser negativa, pode ser zero, tá? Pode ser um número decimal, ok? Bom, então é o seguinte, como que eu faço para descobrir a razão de uma PA, ok? Vamos supor que eu tenha a primeira PA lá, ó. 2, 5, 8, 11. Como que eu faço para descobrir a razão? Né? Nesse caso é fácil, mas se fosse um exemplo mais complicado, eu pego um número menos o seu anterior, né? Então a razão é o, ó, então a razão é o quê? É o primeiro número, é um número menos o anterior, tá? O que quer dizer esse A aqui? Esse A2 quer dizer segundo termo da PA. Esse A1 quer dizer o quê? Primeiro termo da PA, tá? Outra maneira, seria, isso aqui seria o quê? Segundo menos o primeiro. Qual que é o segundo? 5 menos 2, que dá 3. Agora, vou pegar o terceiro menos o segundo. Né? Qual que é o terceiro? 8. E o segundo? 5, que dá 3 também. Então, para eu descobrir a razão, é só eu pegar um termo menos o que vem antes dele, ok? Bom, tal como eu já mostrei aqui com esses termos A1, A2, como que é uma sequência genérica de uma PA, né? Então, a gente tem ó, A1, A2, A3, A4 e assim por diante, tá? E um AN, que seria um termo lá na frente, certo? Pode ser que tenha mais, beleza? Então, pessoal, isso aqui seria uma PA, tá? A1, o que é isso? Primeiro termo. A2, segundo termo. A3, terceiro termo, né? AN, enésimo termo, certo? Que a gente não sabe qual é. Pode ser o 20º, 30º,
50º, o 34º, tá? Então, N termos aí nessa PA. Bom, continuando aqui. Então, isso aqui eu já falei. Classificação de uma PA. Uma PA, pessoal, pode ser crescente, decrescente ou constante. Se os números estão aumentando, ela é crescente. Se os números estão diminuindo, ela é decrescente. E se os números permanecem sempre o mesmo, ela é constante, tá? Vamos ver aqui alguns exemplos delas. Então, vamos lá. A seguinte PA. 3, 8, 13, 18 e assim por diante. É uma PA crescente, decrescente ou constante? Percebam que os números estão aumentando, está crescendo. Então, ela é crescente, tá? Toda PA crescente tem uma razão positiva, tá? Maior que zero. E quanto que é a razão aqui? 5, positivo, ok? Outro exemplo. 2, 1, 0, menos 1, menos 2 e assim por diante. E essa PA aqui? Perceba que os números estão diminuindo. Então, é uma PA decrescente. O que acontece na PA decrescente? A razão ela sempre vai ser negativa, tá? Menor que zero. No caso aqui, quanto que é a razão? Bom, se eu pegar um termo menos o anterior, vai dar quanto? Ó, 1 menos 2 vai dar menos 1. Então, a razão aqui é menos 1. Ok? Então, PA crescente, razão positiva. PA decrescente, razão negativa. E quanto que é uma PA constante, né? Quando nem aumenta nem diminui, os números sempre são os mesmos. Por exemplo, 4, 4, 4, 4 e assim por diante. Isso aqui é uma PA constante, onde os números nem aumentam e nem diminuem. Numa PA constante, o que acontece? A razão é, se eu pegar um termo menos o anterior, 4 menos 4, 0. Então, a PA constante é aquela PA em que a razão é 0, ok? Vamos continuando aqui. Termos de uma PA, tá? Termos de uma PA. Então, é o seguinte, vou fazer aqui embaixo. Bom, para calcular o termo, qualquer termo de uma PA, vamos supor que eu tenho essa PA aqui. 2, 5, 8, 11. E assim por diante, tá? Qual a razão dessa PA? Bom, a razão vai ser um número menos o anterior. Vou pegar 5 menos 2, que dá 3. Então, a razão é 3. Como que eu descubro qualquer termo dessa PA? Existe uma fórmula para isso, tá? É o quê? Então, um termo qualquer da PA vai ser definido por o primeiro mais a razão vezes n menos 1, tá? N, vamos lá, então vamos definir o que são essas coisas. A N, termo a ser descoberto, tá? Termo geral. O que se quer descobrir. Às vezes nem sempre vai ser o que você quer descobrir. Você vai usar essa forma para descobrir outra coisa, mas... Então, esse aqui é o enésimo termo da PA, tá? O A1. O A1 é o primeiro termo da PA. O R é a razão. E o N? Posição do enésimo termo, né? Então, posição do termo AN, ok? Então, vamos supor o seguinte. Vamos supor que nessa PA eu quero achar o quinto termo, que seria o próximo aqui, tá? A gente sabe que
É só pegar o 11 mais 3, que daria 14, né? Mas vamos ver se dá 14 mesmo. Vamos lá. Vou usar qual fórmula? Essa aqui. Então, essa fórmula aqui, ok? Então, vamos lá. Vamos primeiro definir as coisas. Qual é o meu A1? Primeiro termo dessa sequência? É o número 2, né? Que é o primeiro termo. Qual que é o R? O R é 3. A razão é 3. Qual é o N? Bom, eu não quero descobrir o quinto termo, então meu N é 5, tá? Se eu quero descobrir o quinto termo, o meu N é 5. E o AN? Ah, não sei. O AN vai ser o A5, né? Que eu não sei qual é. Lembra, o N não vale 5? Então, eu troquei aqui o N pelo 5. Não sei qual é. Então, vamos lá para a fórmula. Então, AN, então A5, é igual o A1, que é 2, mais o R, que é 3, N menos 1. Então, 5 menos 1. E vamos resolver isso, né? 5 menos 1 aqui, 4. Então, vai ficar, ó, 3 vezes 4, né? Só estou repetindo aqui o que tem antes. 3 vezes 4, primeiro multiplica, né? 12, né? E quanto que é 2 mais 12? 14. Então, quer dizer o quê? Que o quinto termo que vai aparecer aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, o quinto termo aqui vai ser o 14, que realmente é, né? Se eu pegar 11 mais a razão que é 3, vai dar o 14, ok? Então, essa fórmula você utiliza para descobrir qualquer termo. Se eu quiser achar o termo número 100, eu preciso escrever 100 números aqui? Não, só usar essa fórmula, tá? O que eu preciso, então, para usar essa fórmula? Eu preciso do valor do primeiro termo, eu preciso da razão e a posição do número que você quer descobrir, certo? Primeiro a razão e a posição do termo que você quer descobrir. Se é o 20º, se é o 38º, ok? Então, é assim que se utiliza essa fórmula. Continuando aí. Né? Então, aqui a gente tem alguns outros exemplos, tá? Nessa aqui, vamos aumentar aqui um pouquinho o zoom. Encontre o 16º termo de uma PA que possui razão 3 e cujo primeiro termo é igual a 4. Então, olha, nessa aqui, o A1 é 4, primeiro termo é 4. O R, razão, é 3. E o N, 16º. Então, meu N é 16. Então, com essas informações aqui, eu consigo descobrir qualquer termo da PA. Ok? Então, vamos lá. Atividades. Considere a PA 1, 4, 7, 10, etc. Determine o primeiro termo e a razão. Vou usar aquela mesma fórmula, só que vou usar a fórmula não, desculpa. O primeiro termo, A1, é só você olhar aqui. Qual que é o primeiro termo dessa PA? Qual que é a razão dela? Pega um número menos o anterior, você descobre. 2. Considere a PA. Indique o primeiro termo e a razão. Mesma coisa. Primeiro termo, qual é? Só você olhar aqui. Qual que é o primeiro número que apareceu? E a razão? Pega um número menos o anterior. Não esquece de fazer jogo de sinal, tá bom? Número 3. Encontre o quinto termo de uma PA em que o A1 é 3, aqui é R, tá? E a razão é 2. Então, encontre o quinto termo de uma PA em que o A1 é 3 e a razão é 2. O quinto. Então, meu N é 5. Determine o 20º termo dessa PA. Bom, para calcular um termo qualquer, eu preciso do A1
da razão e do N, né? O A1 aqui, só olhar o primeiro termo. A razão, pega o número menos o anterior. E o N, eu quero qual termo? 20º. Então, quanto que é meu N? Tá? Então, é isso. Então, você vai usar nessas duas aqui, essa fórmula, né? AN igual a 1 mais R, N menos 1. Tá? Então, é isso, pessoal. Espero que tenham entendido. E até a próxima.